Olá pessoal, vamos fazer a nossa correção da prova então, da parte de conhecimento bancário do concurso da Caixa, tá? Agora de 2024. Eu dei uma olhada nas questões, tá? Eu olhei na verdade as primeiras 3 aqui pelo menos, e aí as outras eu nem olhei, então eu não sei exatamente o que eu vou encontrar aqui nessa prova, tá? Aí no final então eu digo para vocês o que eu achei dessa prova, comparado com as provas anteriores da própria Banca Sesgran Rio, tá? Inicialmente eu achei mais de boa, assim, mais tranquilo. Vamos ver pelas questões em geral. Seguinte, ó, considere a hipótese de a Caixa Econômica Federal aceitar no contrato de um empréstimo, ok, um contratinho de empréstimo, concedido a determinado cliente, o depósito de um conjunto de joias valiosas como garantia. Olha, ele está falando aqui do que exatamente quando ele fala pela amortização total da dívida contraída. O que ele está querendo saber? Esse tipo de garantia é denominado o quê? Essa garantia específica que é exclusivo da Caixa, né? Uma questão de exclusividade aqui, né? Apenas a Caixa exclusivo. Exclusivo. Apenas a Caixa pode fazer esse tipo de operação, tá? E nem são todas as agências, apenas algumas agências. Ele diz aqui, então, qual é o tipo de garantia no qual a pessoa leva uma joia da família, um conjunto de joias valiosas e leva até o banco e deixa como garantia. Esse tipo de garantia é denominado de penhor, tá? Se quiser ser mais específico, é o penhor de bens civil, tá? Diferente de penhor mercantil. Esse aqui é o penhor de bens civil, que o penhor mercantil é um outro tipo de garantia, tá? Mas o penhor civil, ele é o formato de garantia onde eu deixo algo valioso lá no banco como garantia e apenas a Caixa pode atuar nisso, tá? Dentro das garantias, então, uma questão tranquila, tá? Número 27, vamos ver aqui, mais uma questãozinha. 27. Ó, eu estou usando o gabarito 1, tá? O gabarito número 1 lá das questões, depois vocês podem olhar na prova de vocês qual é a questão exatamente ali com ele. 27, esse aqui tem muito blá blá blá, né? Eu sempre digo que eles gostam de usar o blá blá blá. O texto seguinte comenta sobre a entrada das chamadas fintechs no setor bancário. Tá, eu vou direto lá para a pergunta, para ver o que eles querem saber exatamente de nós, o que eles querem que a gente saiba. Tendo em vista as estratégias de competição concebidas por Michael Porter, esse Michael Porter é importante, né? Ele é um dos teóricos aqui dessa parte de mercado bem importante. De acordo com o texto, a principal força competitiva, existem forças competitivas do Michael Porter. Essa é uma teoria dele. Oriunda dos novos serviços oferecidos pelas fintechs. Ok, existem novos serviços oferecidos por uma fintech. O que é uma fintech? Ela é uma empresa, uma instituição financeira que junta a parte aqui, vou escrever aqui em cima aqui, junta o que é uma fintech. Uma fintech, ela vai unir a parte de finanças, né, a parte financeira, mais a parte de tech, que é a parte de tecnologia. Então a fintech, ela vai trabalhar com isso, com finanças e juntando a parte tecnológica, tá? Ó, os novos serviços oferecidos pelas fintechs é imposto aos bancos tradicionais. Provém do quê? Ou seja, o que ele está querendo aqui que a gente lembre? O que são essas forças de Michael Porter? Eu tenho que lembrar quais são as forças, era bom saber, né, que existem várias forças, conforme o professor Michael Porter, que são a questão dos fornecedores, a questão dos clientes, o poder de barganha do cliente, o poder de um fornecedor sobre os nossos produtos e serviços. Mas onde é que entra a questão da fintech mesmo ali, tá? Vamos ver aqui então o que ele diz. Olha só, ele diz o seguinte, primeiro a gente entender assim, ele diz que a força competitiva oriunda de novos serviços, ok, uma coisa nova, aí é que tá. Ou seja, o que essas fintechs significam para os bancos tradicionais? Já que uma fintech une ali finanças mais tecnologia, ela é algo
novo, que traz uma tecnologia. Muitas vezes o próprio banco tradicional não tem essa tecnologia, não trabalha bem nesse formato, tá? Então diz aqui, o principal então, novos serviços oferecidos pelas fintechs e impostos bancos tradicionais, é o poder de negociação dos fornecedores? Não, exatamente. Poder de negociação dos compradores? Não. Monopólio dos novos entrantes? Não, monopólio não, né? Na parte bancária, inclusive, não existe um monopólio, existe uma concorrência. E uma concorrência que a gente chama de concorrência perfeita. Por que ela é uma concorrência perfeita? Porque todos os bancos eles oferecem o mesmo tipo de produto para todos os clientes. Exemplo, abrir uma conta poupança. Não importa em qual banco eu for abrir uma conta poupança, vai ter mesmo as mesmas características em todos os bancos. É simplesmente eu escolher em qual banco eu quero abrir uma conta poupança. E aí diz assim, letra D, ameaça de entrada ou entrada efetiva de novos concorrentes no setor. Mas olha, isso aqui é a cara, né? Esse aqui tá muito certinho, porque é a cara do que a fintech faz em relação ao banco. Ela é uma ameaça de uma entrada efetiva como sendo um novo concorrente nesse setor, tá? Essa é a ideia aqui do Michael Porter. E na verdade, não sei nem se precisaria exatamente conhecer as ideias do Michael Porter, mas essa aqui é a questão que é tranquila aqui também. Rivalidade entre os concorrentes, ou seja, a questão concorrência é importante? Sim. Tradicionalmente estabelecido no setor? Não. Por que não esse tradicionalmente aqui, ó? Por que isso aqui estraga, deixa a questão errada? Porque esse tipo de fintechs, eles não são empresas tradicionais do mercado. As tradicionais são as outras. É sobre esse ponto de vista que eu quero que vocês pensem lá na hora da prova, tá? Vamos ver, mais aqui, questão 28. Considerando a estrutura organizacional da Caixa, ok, da Caixa Econômica, a decisão final relacionada à definição das linhas estratégicas, ok, linhas estratégicas de atuação, diretrizes empresariais, ok, orientação geral dos negócios, monitoramento e avaliação. Monitoramento e avaliação dos resultados da empresa fica a cargo de quem? Vamos lá, vamos pensar agora como é que a gente teria que responder essa questão. Primeiro, assim, ó, eu teria que conhecer, claro, o próprio estatuto da Caixa, porque existe dentro do próprio estatuto, diz uma estrutura organizacional. Mas lá para a hora da prova, eu não estou muito ligado em estrutura. Eu não considero essa questão muito fácil, tá? Muito tranquila, porque ela precisaria que tu obrigatoriamente estudasse algumas coisas que às vezes a gente passa batido, né, nessas coisas aqui. Mas assim, ó, vamos pensar. Quem é que vai trabalhar nas linhas estratégicas? A primeira ideia aqui, ó. Quem vai trabalhar em linhas estratégicas, pensando na estratégia? Quem vai trabalhar com diretrizes empresarial, ou seja, com as regras, com as direções empresariais? Quem vai trabalhar com monitoramento? Quem é que vai monitorar se as coisas estão indo corretamente? Quem vai avaliar resultados dessa empresa? É isso que essa questão está perguntando. Vamos lá. Agora, quem vai fazer isso? A diretoria executiva. E agora eu não sei se é exatamente diretoria executiva, então deixa fora. Presidência. A presidência, será que ela vai fazer monitoramento e avaliação de resultado? Não. A presidência vai trabalhar com umas ideias mais gerais, uma questão mais política, até porque o próprio presidente é um político escolhido pelo presidente da República. Corregedoria, essa é a ideia de uma corregedoria? Não, né? A corregedoria vai fiscalizar. A ouvidoria, será que esse é o trabalho dela? Não. A ouvidoria vai registrar aquilo que os clientes vão elogiar ou até reclamar, que é o mais normal da ouvidoria, ou fazer sugestões. Essa é a ideia da ouvidoria. E aqui tem um conselho de administração. Bom, no meu ponto de vista, dava para pensar aqui entre diretoria executiva ou conselho de administração, tá? Mas a questão, assim, ó, pensando em trabalho mesmo, que aqui fala de monitoramento, aqui nessa palavrinha, ó, monitoramento e avaliação de resultados, ou seja, é alguém que está trabalhando mais do que simplesmente dirigindo. Então,
resposta fica como correta é a letra E, que é o Conselho de Administração, que é um conjunto de pessoas, inclusive com representantes dos empregados, tá? Que dirige a empresa, dirige a Caixa. Então a letra E é a correta, tá? Mas essa aqui eu não achei muito tranquila, não. Tá? A gente podia até se confundir em alguma coisa aí, tá? Questão 29. Na estrutura organizacional... eu vi essa questão. Olha só. Essa questão eu achei muito de boa. Eles gostam disso aqui. Olha, na estrutura organizacional do sistema financeiro, cada uma das instituições... Viu que eles colocaram aqui a sigla? Eu sempre digo que eles gostam de sigla. Ó. Dessa vez eles colocaram o Sistema Financeiro Nacional como SFN. Cada uma das instituições fornece uma função específica, tendo em vista sua forma de atuação. A Caixa Econômica Federal deve ser enquadrada no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, a SFN, que ele já comentou lá em cima, como uma instituição cuja função principal... Qual é a função da Caixa no sistema financeiro? É isso que ele quer saber. Ela é uma instituição, operadora... Ok, ela opera dentro do Sistema Financeiro Nacional. Vamos ver se a gente acha alguma coisa mais próxima aqui. Ela é uma instituição reguladora, ela faz regulação de alguma coisa, faz alguma norma, alguma coisa assim? Não. Ela é uma instituição supervisora, ela supervisiona alguém, a Caixa? Não. Ela é uma instituição normativa, ela faz norma para os outros obedecerem? Não. Ela é uma autoridade monetária? Não, nem o Banco do Brasil é, né? Apenas o Banco Central, hoje em dia, ele é uma autoridade monetária. Então, essa questãozinha ficou barbada. Ela é uma instituição operadora do mercado financeiro, tá? Então, essa aqui estava bem tranquilinha. Vamos lá, questão número 30. O mercado de reservas bancárias reflete uma das mais importantes inter-relações. Mercado de reservas bancárias, ok. Para começar, o que são essas reservas bancárias? Cada banco tem a sua conta lá no Banco Central, porque o Banco Central é o banco dos bancos, né? Ou seja, aqui está aparecendo o nome que eu disse para vocês que sempre aparece na prova, que é... inter-relações entre o Banco Central do Brasil, BCB, viu que eles colocaram aqui o BCB, às vezes BC, às vezes Bacen, ok. Então, uma questão de Banco Central do Brasil. E fazendo uma inter-relação entre o Banco Central do Brasil e os bancos comerciais, ok. Bancos comerciais atuam no curto e médio prazo e fazem operações mais simples. E, principalmente, abrem conta corrente, né? Ideia básica do banco comercial. Nos respectivos balancetes consolidados, essas reservas são lançadas como passivo do Banco Central do Brasil, mas como ativo dos bancos comerciais. Contabilidade pura, né? Para quem entende contabilidade, você fica de boa, mas para a gente, quem sabe que não entende muito de contabilidade, vamos lá naquela nossa ideia ali de fazer que simplesmente a resposta da prova que achar aqui. As reservas bancárias formam uma parte expressiva do chamado mercado o quê? Que mercado é esse onde estão as reservas bancárias? Qual dos mercados? Aí assim, existem vários mercados, tá? Existe o mercado de câmbio, que trabalha com moeda estrangeira, o mercado monetário, que trabalha com a parte de dinheiro, moeda, o mercado de crédito, que trabalha com taxa de juro, o mercado de capitais, que é aquele mercado onde as pessoas se tornam donos de uma determinada empresa, e existe um mercado de criptomoeda, que é aquelas moedas que são os tais criptoativos, os bitcoins e algumas outras moedas, tá? Mas no caso aqui do conhecimento bancário, essas criptomoedas aqui, eles não são um mercado regulado ainda pelo Banco Central. Então, esses mercados aqui, o cambial, o monetário, o crédito e o capitais são os que são regulados. E nesse caso dessa questão aqui, ele pergunta nas relações do Banco Central com os bancos comerciais, que são esses bancos que atuam no curto e médio prazo e que abrem conta corrente. Nesse caso, ele está dizendo assim, com relação a essas reservas, ou seja, com relação a esse dinheiro que os bancos têm essa relação entre Banco Central e bancos comerciais, qual é o mercado onde elas estão? Será que é mercado de câmbio, troca de moeda estrangeira? Não. Mercado monetário?
Esse aqui, ó, mercado monetário, mercado do dinheiro, mercado da moeda. É essa aqui a resposta correta, tá? É o mercado. Lembra que eu falei, ó, bancos comerciais atuam no curto e médio prazos. Esse mercado monetário, ele é a cara do curto prazo aqui. Esse mercado monetário que é a troca, essa troca de moeda nacional aqui entre nós mesmos, entre as pessoas, tá? Mercado de crédito não, mercado de capitais tá fora. Então, letra B, era só saber o conceito desses mercados, ok? 31. Dentre as estratégias utilizadas por um governo para atuar na economia, tem-se a política monetária não convencional. Opa, agora vamos lá. Gente, isso aqui estava lá, eu mostrei num dos videozinhos que eu gravei aqui, né? Sobre essa questão dos instrumentos de política monetária do Banco Central. Instrumentos de política monetária do Banco Central, existem os convencionais. Instrumentos convencionais. Quais são esses instrumentos convencionais? É compulsório, redesconto, né? Mais um, open market e a parte da controle e seleção de crédito. Então, essa seleção de crédito, principalmente movimentação de taxas, como a Selic, por exemplo, está aqui. Então, esses são os formatos convencionais do Banco Central atuar na economia, tá? Mexendo na alíquota do compulsório, mexendo na alíquota do redesconto, fazendo negociações no open market, naquele mercado aberto de títulos públicos federais do Banco Central, e o mercado de crédito, ou seja, essa parte de crédito, que é aquele onde o Banco Central vai movimentar a taxa Selic para retirar dinheiro da economia ou colocar dinheiro na economia. Aí, só que ele fala sobre uma política monetária não convencional. O que é uma política monetária não convencional? É uma que não está dentre essas aqui. Essas são as convencionais, então a gente tem que ver uma que não é convencional. Ou seja, como é que o Banco Central atua na política monetária de uma maneira não convencional. Um exemplo de política monetária não convencional é compra recorrente pelo Banco Central de títulos de longo prazo do Tesouro Nacional. Olha, tá bem legal essa aqui, né? Vamos ver se tem alguma mais próxima. Redução da taxa de redesconto. Olha só, ó, falou em redesconto, é convencional, tá aqui ela, ó. É uma política monetária convencional, já utilizada pelo Banco Central. Então, redesconto não é. Redução das reservas bancárias mediante venda de títulos de curto prazo. Venda de títulos de curto prazo. O curto prazo aqui é um problema, porque assim, ó, quando o Banco Central vai fazer negociação e ele vende um título de curto prazo, então esse curto prazo está aqui, ó. Ele está aqui no open market. Por quê? Porque no open market a gente diz que o open market é o mais ágil dos instrumentos de política monetária é o open market. Por quê? Porque quando o Banco Central se utiliza do curto prazo, ele tira dinheiro da economia muito rápido e joga dinheiro na economia muito rápido, tá? Então, nesse caso, ele está fazendo uma política monetária convencional, tá? Aumento da taxa do depósito compulsório, ó, compulsório é tradicional, é convencional. Então não é uma política não convencional que ele está pedindo aqui na questão, tá? Aumento da base monetária mediante emissão primária de moeda. Gente, emitir moeda não é exatamente uma política monetária, é simplesmente jogar dinheiro na economia, tá? Então não é essa ideia aqui, ó. O aumento da base monetária. Basicamente, ser base monetária aqui é mexer com o dinheiro, né, na economia. Pegar todo o dinheiro, colocar mais dinheiro na economia seria uma política monetária não convencional. Não exatamente, tá? Agora, quando ele diz aqui, ó, uma compra recorrente pelo Banco Central de títulos de longo prazo, eu não digo até que é uma compra recorrente, mas como é que eu vou dizer? Não é uma compra que acontece
de maneira mais seguida. Mas a ideia de comprar títulos do Banco Central, comprar um título de longo prazo do Tesouro Nacional, e agora? Tá? Eu acredito que seja essa aqui uma política monetária não convencional, tá? Agora, deixa eu ver aqui o que eles vão dizer, a gente vai ter que consultar o nosso gabarito para ver o que a banca vai dizer. Número 31, vamos ver aqui no nosso gabarito, onde é que eu anotei? Aqui, questão 31, eles estão dizendo que é a letra A, ok. Então, eles estão dizendo realmente que é essa aqui como correta, né? A compra recorrente de títulos de longo prazo. Seguinte, vocês podem olhar lá na apostila de vocês, quando fala em política monetária não convencional, está lá os títulos de longo prazo do Banco Central. O Banco Central vai comprar títulos que são, olha só, eu acho assim até que a gente pode mexer um pouquinho nesse entendimento aqui, ou até pensar em recorrer nessa questão, porque fazer um recurso, né? Porque essa questão diz ali que a política monetária não convencional é a compra recorrente. Primeiro, não digo que é uma compra recorrente, não é alguma coisa que acontece de maneira recorrente. Pelo Banco Central, de títulos de longo prazo, ok, do Tesouro Nacional. Aqui ele dá a entender que ele está comprando do Tesouro Nacional, no meu ponto de vista, tá? Português, interpretação. Então a gente pode interpretar de maneira diferente. Mas, para mim, ele não é essa a intenção da banca. Eles queriam dizer que esses títulos de longo prazo, eles são de emissão do Tesouro Nacional. Só que ele não deixa claro. Isso é um problema, tá? No meu ponto de vista, caberia um recurso legal aqui nessa questão para a gente ver esse formato aqui de escrita, tá? Por causa da escrita, daria uma interpretação diferente do que eles colocaram, tá? Então depois a gente pode ver sobre isso, eu posso até ver para montar, se for o caso, para a gente recorrer nessa questão aí, ok? Questão 32. Um dos maiores desafios da política fiscal, ok, é manter a razão entre a dívida bruta do setor público e o produto interno bruto, o PIB, em níveis baixos e estáveis no longo prazo. Considerando-se que todos os demais fatores permaneçam constantes, o seguinte fator contribui para o aumento da razão dívida pública dividido por PIB. O que ele está dizendo? Ó? Então ele quer a dívida pública, ele quer que aconteça uma diminuição da dívida pública, ou melhor, um aumento da razão, né? Da dívida pública dividido pelo PIB. Essa é a ideia, que o PIB é o produto interno bruto, tá? Do país, que é basicamente gerar renda, né? Gerar produção. Tudo aquilo que é o produzido e consumido, o PIB. Tudo aquilo que é produzido e consumido em um intervalo de tempo numa economia. Ok. Então, tudo aquilo que se produz. Então, vamos lá. O compromisso do governo com a obtenção de superávit fiscais primários, isso colabora para que a dívida pública ocorra um aumento da razão da dívida pública? Não, na verdade, obter o superávit fiscal primário, que é arrecadar mais do que se ganha, isso não obrigatoriamente vai aumentar a dívida pública, entenderam a ideia? Ó, se eu estou arrecadando mais do que eu gasto, eu não estou aumentando a dívida pública. Eu estou mantendo ela, na verdade, o contrário, né? Estou tentando diminuir a dívida pública, essa seria a ideia. Depois, redução dos gastos do governo. Se o governo gastar menos dinheiro, isso vai diminuir a dívida pública? Não exatamente. Por que é uma dívida pública? É quando o governo deve para as pessoas. É quando o governo vai dever para nós. Ou quando a gente vai, na verdade, emprestar dinheiro para o governo. Essa seria a ideia. C. Um aumento da taxa básica de juros de curto prazo Selic. Vamos pensar.
que ele está dizendo aqui? Se ele aumenta a taxa básica de juros, se ele aumenta a Selic é a taxa de juros base da economia. Quando a Selic aumenta, aquilo que se paga pelos títulos públicos federais, ou seja, existe uma ligação aqui entre título público federal e a Selic. Porque quando a Selic aumenta, que essa Selic aqui, que é uma taxa que é feita pelo próprio governo, estipulada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, nesse caso, a Selic, ela vai mexer no percentual que se paga para os títulos públicos federais, porque é esse percentual aqui da Selic que vai remunerar títulos públicos federais. E quando ele diz aqui aumento da taxa Selic, quer dizer o seguinte, cada vez que se aumenta o percentual da taxa Selic, os títulos públicos, o governo tem que pagar mais pelos títulos públicos. Então, nesse caso, estaria correto, porque vai aumentar a taxa de juros. Então, vai aumentar a dívida pública em relação ao PIB, ou seja, entre aquilo que é produzido na economia. Aumenta a dívida pública quando eu aumento a taxa Selic, tá? Maior ritmo de arrecadação tributária, maior ritmo. Se ele arrecadar mais rápido, não, né? Não exatamente. Não vai gerar uma dívida pública porque ele vai arrecadar mais rápido. E maiores taxas de crescimento econômico? Não exatamente no meu ponto de vista. Então, ficaria a letra C aqui como correta, tá? Vamos lá. 33. As operações compromissadas, vamos colocar um pouquinho mais para cima aqui. As operações compromissadas, ok. O que é uma operação compromissada? É uma operação que quem compra tem o compromisso de vender e quem vende tem o compromisso de comprar de volta. Isso é uma operação com compromisso compromissada. São o instrumento mais utilizados pelo Banco Central para controlar a liquidez do sistema bancário e formar a taxa de juros de curto prazo. Tá? A taxa de juros de curto prazo, taxa Selic, né? Essa aqui é a conhecidíssima, né? Taxa Selic. Taxa de juros de curto prazo. Quando o Banco Central do Brasil, de novo uma questão de Banco Central, né? Vamos lá. Quando o Banco Central, ele viu que eles não disseram, eles disseram aqui em cima que é o Banco Central do Brasil. Ok. Quando ele realiza uma operação compromissada de compra de títulos públicos no mercado aberto, primeira ideia aqui, ó. O que ele está fazendo aqui? Vamos só para a gente relembrar. Quando ele diz que está fazendo essa compra, ou se fosse venda no mercado aberto, ele está atuando no mercado chamado de Open Market. Tá? O Open Market é as negociações com títulos públicos federais, né? Com títulos públicos federais. Nesse Open Market, que é o mercado aberto, quando o Banco Central realiza uma operação compromissada, com compromisso de, ele diz, uma operação compromissada de compra de títulos. O que o Banco Central está fazendo aqui? Nem olhei as respostas ainda. Mas o que o Banco Central está fazendo? Quando ele compra títulos, o que ele faz? Ele pega e compra os papéis, ou seja, ele tira os papéis da economia e joga dinheiro, porque quem compra tem que pagar. Então o Banco Central paga as pessoas, paga aquelas pessoas que antigamente tinham uma aplicação em título público federal. Se ele está pagando, está jogando mais dinheiro na economia. Então vamos lá ver o que eles têm de resposta. O que acontece no caso se jogar mais dinheiro na economia? Eleva os preços dos títulos públicos? Eleva o preço dos títulos públicos? Não sei se é exatamente isso. E pressiona a taxa de juros de curto prazo para cima. Se ele faz uma operação compromissada, comprando títulos e jogando dinheiro na economia, ele está fazendo com que a taxa de juros, a taxa Selic, que é a taxa de juros de curto prazo, ela vá para cima. Se ele está jogando mais dinheiro na economia, não sei se é bem essa a ideia, tá? Mas vamos lá. Vamos lá, vou deixar marcadinho aqui a nossa letra A. Vamos marcar. Assim que eu faço prova, né? Então eu vou assim com vocês. B. Aumenta a liquidez no mercado de reservas bancárias e
Ok, aumentar a liquidez no mercado de reservas bancárias, sim, né? Aumenta a liquidez porque ele está comprando títulos, ele está pegando dinheiro e jogando, pegando dinheiro para ele, né? E jogando mais, melhor, comprando título, ele está pegando título para ele e jogando mais dinheiro na economia. E isso pressiona a taxa de juros de curto prazo para cima, aumentar a liquidez, pressiona a taxa de juros de curto prazo, aumenta, ele pressiona a Selic para que ela aumente. Ok, vou deixar marcadinha essa aqui também, vamos ver. Aumenta a liquidez no mercado de reservas, de novo, né? Aumenta a liquidez no mercado de reservas e pressiona a taxa de juros de curto prazo para baixo. Estranho, né? Reduz a liquidez no mercado de reservas bancárias. Reduz a liquidez? Não, esse aqui já pode tirar fora, né? Não reduz, então esse aqui não é, vou marcar com círculo. Não é. Por que não reduz a liquidez? Porque se ele está jogando mais dinheiro no mercado, ele está aumentando a liquidez e não reduzindo. Então, reduz os títulos dos títulos públicos, reduz os preços? Não exatamente, né? Não reduz os preços dos títulos. E pressiona a taxa de juros de curto prazo, pressiona a taxa de juros, a taxa Selic, para baixo. Vamos lá, primeiro entender a Selic. A Selic, cada vez que ocorre um aumento da taxa Selic, ou seja, cada vez que a Selic vê que a inflação está crescendo, que a quantidade de dinheiro no mercado está muito grande, a taxa Selic começa a subir. Para quê? Para que as pessoas emprestem mais dinheiro para o governo e o governo tire esse dinheiro da economia. Então, a ideia aqui é muito mais a movimentação da Selic. Só que eles querem saber o que está pressionando, ou seja, o que pressiona a taxa de juros para que ela vá para baixo ou que ela vá para cima. Então, vamos ver de novo todos os nossos itens aqui. Se não é esse reduz os preços aqui, tá? Se não tem esse reduz os preços aqui, então vamos marcar aqui de novo. Ficamos entre as três primeiras. Vamos lá. Eleva os preços dos títulos? Não exatamente, né? Vai mexer na questão da liquidez da economia. Agora sim, ó, aumenta a liquidez da economia no mercado de reservas. Então, vamos lá. Eu já sei que isso vai aumentar a liquidez da economia. Estou entre duas, entre a B e a C. E aí a gente vai pensar qual dessas duas aqui que deve ser o que a prova está pedindo para nós. Vamos lá. Pressiona a taxa de juros de curto prazo para cima ou pressiona a taxa de curto prazo, taxa Selic, para baixo. Quando se coloca mais dinheiro na economia, olha só, quando se coloca mais dinheiro na economia, quando ele faz compra de títulos, ele joga mais dinheiro na economia. No meu ponto de vista, se ele está colocando mais dinheiro na economia, isso pressiona a taxa de juros para que o Copom vá lá e aumente a taxa de juros, tá? Porque se a ideia é combater a inflação, quando ele faz compra de títulos, ele coloca mais dinheiro na economia, ele joga mais dinheiro na economia. Então, no meu ponto de vista, o que ele está falando? Ele vai ter que pressionar a taxa de juros para que ela fique mais para baixo, ou seja, faz com que o Copom tenha que baixar a taxa de juros aqui. Então, no meu ponto de vista, seria a letra C, tá? No meu ponto de vista, seria a letra C. Então, vamos olhar no gabarito da banca o que eles dizem, que essa aí eu não faço a mínima ideia se eles realmente disseram isso aqui para nós, tá? Vamos ver aqui. Questão número 33. Questão número 33, eles dizem que a resposta certa é a letra C. Ó, aqui, letra C, né? Aumenta a liquidez do mercado de reservas e pressiona a taxa de juros para baixo. Ok. Então, estamos certos no raciocínio, ok? Isso é o que a banca disse e eu imagino que não tenha como recorrer nesse tipo de questão, tá? Questão número 34. As taxas de câmbio nominais. Taxa de câmbio nominal. Ok. Refere-se aos preços relativos de duas moedas, enquanto as taxas reais de câmbio são definidos em termos de taxas nominais de câmbio e nível de preço. Vamos lá. O que ele está falando aqui? Taxas de câmbio nominais, ele está fazendo uma comparação entre
taxas de câmbio nominais e taxas, cadê? E taxas de câmbio reais, taxas reais de câmbio. Isso aqui tá lá no material, tá lá na apostila, bem bonitinho, tá? As taxas de câmbio nominais referem-se a preços relativos entre duas moedas. Fechou. A taxa nominal é quando eu comparo $1, R$5, $2, R$10, mais ou menos essa ideia, tá? Enquanto as taxas reais de câmbio, elas não vão dizer $1, R$5, elas vão dizer um sanduíche por $2, ou seja, vai comparar um produto com o preço, ou seja, vai comparar um nível de um produto específico em dois países diferentes. Quanto custa um sanduíche aqui e quanto custa nos Estados Unidos? É essa a ideia, vai comparar dois produtos com os seus preços fora do Brasil, Estados Unidos, por exemplo, e Brasil, tá? Essa seria a ideia. Considerando-se apenas bens e serviços comercializáveis, uma desvalorização real da moeda brasileira. Aí ele está falando o quê? Ele dá a definição de taxa de câmbio nominal, taxa de câmbio real e fala sobre desvalorização real da moeda brasileira. Com relação ao dólar americano, implica diretamente o quê? Não vou nem olhar as respostas, vou dizer o seguinte. Ó. Primeiro, o que ele está dizendo ali, tá? Que ele quer saber essa questão. Ele está falando que quando tu desvaloriza, ocorre uma desvalorização da moeda brasileira, o que vai ocorrer, tá? Quando ocorre uma desvalorização, é o seguinte, ó, sempre que ele falar em desvalorização, eu vou botar um exemplo aqui, né, de nós pegarmos assim, $1, tá, equivalendo a reais, vamos colocar aqui R$5. $1, R$5. Quando eu falar aqui que ocorre uma desvalorização dessa moeda aqui brasileira, ou seja, eu gasto mais reais, tá? Eu gasto mais dinheiro, por exemplo, aumentou para $1 para 7. E isso aqui desvaloriza o nosso real. Ou seja, $1, tá? $1, não é com um só, né? Só um tracinho. Eita. Vamos lá. Então, assim, ó, $1, ele vale R$7 agora. O que aconteceu aqui, ó, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, a moeda real está desvalorizando. Eu gasto mais reais para comprar $1. Vamos nas respostas agora, o que eles querem saber. Ocorre o quê? Implica diretamente no que quando ocorre uma desvalorização do real? Implica aumento do poder de compra do dólar americano sobre os bens e serviços brasileiros. Aumento do poder de compra do dólar americano sobre os bens e serviços brasileiros. Tá, se eu pego $1 e $1 custa R$7 e antes custava 5, ok, pode ser que seja correta essa aqui, né? Então vamos deixar de ladinho aqui. Bem, aumento dos déficits em transações correntes no Brasil. Aí vira um problema, né? Porque eu não sei o que é déficit, eu não sei o que é transações correntes que ocorre lá no balanço de pagamentos brasileiro. Então, quando ele coloca esse tipo de coisa, que é aumento de déficit em transações correntes no Brasil, ele está querendo mais para confundir a cabeça da gente. Então, vou deixar esse aqui fora, acredito que esse aqui não seja o correto. Ocorre uma redução da competitividade das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Aí é que está uma questão. Ó. Quando o dólar aumenta de preço, tipo o dólar ficou, o real perdeu valor, desvalorizou, e o dólar ganhou força. Se o dólar ganha força, quando alguém exporta, quando um brasileiro exporta, isso se torna muito bom. Então, ele não reduz a competitividade, ele aumenta a competitividade, tá? Então, esse aqui está totalmente errado. Redução nos índices de preços no Brasil em relação aos índices de preços nos Estados Unidos. Olha, redução nos índices de preço do Brasil em relação aos índices de preços nos Estados Unidos. Ou seja, os índices de preços, ou seja, os nossos preços, eles ficam o quê? Ele está dizendo que os nossos preços em relação aos preços nos Estados Unidos, ele diminui.
Não, eu acredito que aumenta, né? Aumenta os preços no Brasil em relação aos Estados Unidos. Essa que aumentou, né? De 5 para 7. E redução da taxa nominal de câmbio real-dólar. Redução da taxa nominal. Considerando-se que apenas bens e serviços comercializáveis, uma desvalorização real da moeda brasileira com relação ao dólar americano causa redução da taxa nominal de câmbio? Não exatamente, né? Quando se fala em redução da taxa nominal de câmbio, não acredito que seja uma redução da taxa de câmbio, porque aqui, ó, houve um aumento da taxa de câmbio, não uma redução nessa taxa. Taxa de câmbio é isso aqui, ó, tá? Taxa de câmbio de negociação. Então, nós ficamos entre a A e a B. Vamos voltar para A. Aumento do poder de compra do dólar americano sobre os bens e serviços brasileiros. Tá mais ou menos legal. E aumento dos déficits em transações correntes. Só assim, ó. Aí quando eu ficar em dúvida entre esses dois aqui, e a gente tem uma questão assim, mais que fala sobre algumas questões financeiras, tipo transações correntes, alguma coisa assim, deem uma boa olhada na outra opção. Então, no meu ponto de vista, tá aqui a resposta correta, tá? Que é a letra A mesmo, que é aumento do poder de compra do dólar em relação aos bens e serviços brasileiros. Ou seja, o pessoal de fora vai vir para cá porque o dólar vai valer mais aqui, certo? Agora vamos ver se a banca disse isso aí também. Eu gosto de conferir lá. 34, letra A, vamos ver. 34, letra A. Foi o que eles disseram ali, a banca disse, ok? Fechou? Então, estamos num bom raciocínio. Tá bom, gente? 35. Diariamente, o Banco Central do Brasil, de novo, eu falei que ia cair Banco Central, cara. Assim, ó, eu falei que ia cair Banco Central, eu falei que ia cair CVM, eu falei que ia cair o Conselho Monetário. Então, eles estão insistindo muito no Banco Central, nas funções do Banco Central. Diariamente, o Banco Central publica boletins informando as cotações de diversas moedas com relação ao dólar americano e ao real. Certo, se vocês olharem lá na página do Banco Central, sempre vai ter embaixo lá as cotações diárias do dólar americano e do real, porque existe uma paridade cambial, né, entre esses dois países. É assim que a gente faz a conta se a nossa moeda está valorizada ou não. A taxa de referência entre o real e o dólar americano, divulgada pelo Banco Central em seus boletins e mais utilizada no mercado de câmbio brasileiro. Aqui é conceito puro, tá? Aqui, ó, uma taxa, a taxa que fala sobre câmbio, vamos começar ali. A taxa que fala sobre câmbio é a Selic? Não, a taxa de Selic não tem nada a ver com câmbio. É uma taxa referencial? Bom, se eu não estudei, eu não saberia nem o que é uma taxa referencial. Para começar, taxa referencial, se nós formos pensar em taxa chamada TR, essa taxa referencial aqui, ela é determinada, também é calculada pelo Banco Central. Eu não vou entrar numa questão de como funciona o cálculo, porque seria bem complicado, mas essa taxa TR aqui é aquela que remunera a poupança, taxa referencial. Tá? Remunera a poupança, fundo de garantia, os financiamentos habitacionais. Então, é essa TR aqui. Mas não é a taxa de câmbio. Aí eles inventaram uma taxa cambial direta. Gente, o que é taxa cambial direta? Não faço ideia, foram eles que inventaram. Eles inventaram uma taxa que não existe. Já que estão falando de câmbio, a única que fala sobre câmbio é cambial direta. Aí tu vai lá e marca cambial direta. Não façam isso, tá? Não é essa cambial direta aqui. A taxa PETAX, essa aqui sim, certinha, né? A taxa PETAX é a taxa que leva em consideração o real e o dólar americano. E esse swap o quê? O que é isso aqui? É uma troca, né? O que é swap? Eu sempre falo troca. O nome do swap é troca. Isso é mercado de derivativos. Mercado de derivativos é um formato de aplicação onde as pessoas fazem troca de indexadores. Mercado swap. Não tem nada a ver, não precisa nem saber o que é isso, tá? Mas essa é a ideia de swap, é uma questão de troca de índice financeiro, não tem nada a ver com o mercado de câmbio. Mas eu sei que é uma palavra em inglês,
que a gente não sabe exatamente o que ela é. Eu sei, mas é só pegadinha, tá? Tem que tomar cuidado com isso aí. 36. A mineração de Bitcoin é um processo complexo. É isso aí, verdade. Que envolve muitos competidores, demanda grande capacidade computacional e enorme gasto de energia elétrica. Verdade, gente. Para fazer essa criação, essa captação de criptomoeda, existe um gasto de energia elétrica enorme, porque existem computadores, às vezes as pessoas têm dúzias, né, centenas de computadores só fazendo encontrando aquela registro que vai fazer a validação das operações, tá? E aquela validação das operações que é o hash, né? Quando a pessoa acha o hash no seu computador, então é isso que faz com que a pessoa ganhe um pouquinho lá de Bitcoin para ela, fazendo a mineração. Esse processo de mineração consiste no quê? Em emitir novos Bitcoins. Não é novos, tá? Ele vai fazer a validação das operações. Essa é a grande ideia de mineração de Bitcoin, garantindo a crescente expansão da oferta de moeda. Não exatamente. Validar os registros eletrônicos das transações no blockchain. Ah, que bonito isso aqui, né? Validar os registros eletrônicos das transações no blockchain. Para começar, o que é o blockchain? É um conjunto de blocos, onde cada bloco é uma operação diferente, eles se unem para fechar os negócios e quando esse bloco, quando as pessoas, um compra, um vende, junta-se o bloco e ele faz parte daquela cadeia de blocos chamada blockchain. Então a ideia de mineração é validar os registros das transações, ok? Controlar a quantidade de bitcoins não é. Alterar os registros eletrônicos prévios no blockchain em troca de recompensa, alterar registro eletrônico, nem pensar. Alterar registro eletrônico? Não pode ser alterado. Depois de ser feito o negócio, está fechado, não tem jeito, tá? Não se pode voltar atrás. Disputar a compra de bitcoins na emissão de cotações menores do mercado. Nada a ver, né? Nada a ver. Então, 36, letra B, ok? 37. Vamos lá. 37. Um gerente de uma instituição financeira está trabalhando em um projeto de oferta pública de ações. OPA, tá? OPA ou IPO. IPO, se for o termo em inglês, ok? Esse gerente, então, está trabalhando em um projeto de oferta pública de aquisição. Então vamos lá, primeira ideia, o que é uma oferta pública? Antes de ver qualquer coisa aqui. Uma oferta pública é quando uma empresa ele vai entrar na bolsa ou ele vai jogar algumas ações a mais para serem negociadas na bolsa, ele tem que fazer um processo, né, de validação de colocar essas ações lá na bolsa. Não é simplesmente, eu quero vender ações na bolsa. Não, tem que ter uma instituição financeira que vai fazer essa intermediação aí, que vai levar uma sociedade anônima a negociar na bolsa. Aí diz assim, esse é um projeto de oferta pública de ações de uma empresa cliente do banco que quer fechar o capital da empresa. Ele quer fechar o capital da empresa. Legal. O que ele está dizendo aqui? Que ele quer sair lá da bolsa de valores. Ele quer fechar o capital. Fechar é se tornar, ele vai deixar, vamos tirar aqui, em vez de ser uma sociedade, uma SA aberta, ele quer se tornar uma sociedade anônima fechada. Ou seja, não quer vender mais ações na bolsa, ok? Quer fechar o capital. O laudo de avaliação indicou diversos valores da companhia utilizando diferentes critérios do valor por ação, como patrimônio líquido contábil, patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, fluxo de caixa descontado e múltiplos de mercado. Gente, não vai ler uma questão dessa achar que vai cair alguma coisa sobre isso aqui, tá? Isso aqui é a contabilidade pura e não é isso que a questão vai querer. Não vi a questão, mas eu sei que é isso, não é bem assim. Tá, vamos lá então, agora eu vou ver. Visto que o preço oferecido em
Uma oferta pública de aquisição é fundamental para garantir a eficiência, a transparência, a equidade do mercado de capitais, protegendo os interesses dos investidores e promovendo uma concorrência justa e eficiente. Quais dos diferentes critérios a seguir são aceitos pela Comissão de Valores Monetários? Poxa vida, cara. Olha aqui, ó. Comissão de Valores Monetários. Que é isso, Banca Sesgran Rio? Que é uma comissão de valores monetários, cara? Não tô lendo isso, não tô lendo isso. Gente, comissão de valores monetários, isso aqui não existe. Não existe. Por quê? Porque o nome correto é Comissão de Valores Mobiliários. Eles escreveram Comissão de Valores Monetários. Comissão de Valores Monetários não existe. Então, esta questão aqui, ó, tem que ser anulada. Anulada. Olha, eu vou ler as respostas, tá? Porque seria uma comissão de valores mobiliários. Mas comissão de valores monetários é demais, eu gostei dessa. Mas as bancas fazem essas coisas, tá? Vamos lá. Aí tem aqui, ó. Eu perdi até a ideia aqui da questão, que eu gostei muito dessas comissão de valores monetários. Tá. O preço tá lá dessa operação, tá? Quais os diferentes critérios a seguir são aceitos pela CVM? Tá. Patrimônio líquido avaliado a preços de mercado apenas. Não, claro que não. Quando ele diz, ó, lembra que eu sempre falei nas aulas, gente, olha aqui, ó, quando eles dizem assim, ó, apenas, somente, todo mundo, quando eles colocam apenas uma pessoa, ou quando eles generalizam demais, é porque tá errado, tá? E é claro que não é só o patrimônio líquido que é de uma empresa, ou seja, o patrimônio líquido, eu não posso entrar na questão contábil, tá? Mas não é só isso que vai ser levado em conta na hora de definir o preço de ações, tá? O patrimônio líquido avaliado a um preço de mercado e fluxo de caixa descontado apenas. Olha aqui de novo, ó, apenas isso aqui para definir o preço de uma ação. Não, né? Fluxo de caixa descontado e múltiplos de mercado apenas. Apenas, de novo. Cara, patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, fluxo de caixa descontado e múltiplos de mercado apenas. Eu não gosto desse apenas. Patrimônio líquido contábil, patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, fluxo de caixa descontado e múltiplos de mercado. Então, eu marcaria correta a letra E. Mas isso aqui quer dizer o quê? Eu não preciso saber nada disso aqui, nem o que é patrimônio líquido, nem esse preço de mercado, nem fluxo de caixa descontado. Gente, isso aqui é gestão financeira, né? Fluxo de caixa descontado é bem legal, mas é gestão financeira. Isso aqui não é o que vocês têm que saber. E múltiplos de mercado? Não. Então, nesse caso, eu não preciso saber, tá? Mas eu diria que era a letra E. Eu até vou olhar o que a banca Sesgran Rio disse na 37. Ele tem que dizer que é a letra E. 37, letra E. Isso aí, tá? Mas essa questão será anulada, porque não tem lógica colocar o nome da Comissão de Valores Monetários. Não existe esse negócio, tá? E se não existe, está errado. 38, vamos lá. Um gerente responsável por uma administradora de consórcio. Primeiro, administradora de consórcio é uma instituição, né? Uma instituição que a gente chama de não financeira, tá? Não financeira. Então, ela não é caracterizada como uma instituição financeira, mas ela trabalha no sistema financeiro de alguma maneira. Um gerente responsável por uma administradora de consórcio, empresa pertencente a uma instituição financeira, olha só o que está dizendo. O gerente é responsável por uma administradora de consórcio, que é uma empresa que pertence a uma instituição financeira. Ou seja, ela não é uma instituição financeira, ela apenas pertence a ela. Assim como a administradora de cartões, ela pertence a uma instituição financeira. A administradora de consórcio pertence a uma instituição financeira, mas não é. Essa daí, tanto a emissora de cartões, uma instituição que seja administradora de cartões, não é instituição financeira, nem a empresa administradora de consórcio. A empresa pertencente a uma instituição financeira deve enviar periodicamente informações contábeis sobre operações de consórcio para quem? Cara, isso aqui tá muito barbadinha, né? Que tá escrito lá
lá na apostila, está escrito lá que existe uma dessas instituições aqui, ó, dessas instituições abaixo, que é a responsável pelas operações, pelas informações dos grupos de consórcio, dessa administradora de consórcio, que é o Banco Central do Brasil. Não tem muito o que discutir aqui, porque era um conhecimentozinho básico puro. E de novo eu disse para vocês, olha, Banco do Brasil, Banco Central do Brasil vai estar na tua prova. E eles colocaram um monte de vezes Banco Central do Brasil, tá? Não é esse Conselho Nacional de Previdência e Consórcio, porque Conselho Nacional de Previdência e Consórcio não existe, tá? Existe um Conselho Nacional de Previdência Complementar. Isso aqui seria se fosse Previdência Complementar, né? Que é aquela instituição normativa da parte de entidades fechadas de Previdência Complementar, que são os fundos de pensão. O CMN não é o caso. A CVM, agora eles acertaram o nome, ó. Meu Deus do céu, acertaram o nome, ó. Comissão de Valores Mobiliários e não monetários, que nem estava lá. E Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Não é o caso, tá? Não é o caso. Tenho certeza que lá no gabarito tem que estar a letra A, senão não tem jeito, tá? 39. O cliente de um banco solicitou uma recomendação de investimento do seu gerente. Que bom, ok? Que atua na área de investimentos do banco. Ele recebeu uma recomendação com as seguintes... Ele, o cliente, né? Recebeu uma recomendação com as seguintes características. Título emitido por sociedade por ação. Título emitido por uma sociedade por ação, ok? Uma SA. Tá? Considerado crédito privado de renda fixa. Ah, um título que foi emitido por uma SA, mas que é um crédito privado de renda fixa para captação de recursos no mercado de capitais que as empresas utilizam para financiar projetos cuja oferta pública é registrada na Comissão de Valores Mobiliários. Aqui acertaram de novo, né? E que haja expectativa de receber juros pré-fixados, periódicos e pagamento do principal no vencimento do título. Cara, isso aqui, assim, ó, eu digo que essa questão não é ruim, ela não é difícil, tá? Mas a gente tinha que saber sobre o que ele está falando, tá? Porque assim, ó, quando ele diz que uma sociedade anônima, ela pode emitir títulos, é isso que ela diz, ó, título emitido, tá? Quais títulos que uma sociedade anônima pode emitir com o objetivo de captar recurso? Uma sociedade anônima pode emitir, se ela for, nesse caso, não financeira, tá? Apesar de ele dizer aqui, ó, título emitido por sociedade por ação, considerado crédito privado de renda fixa, tá? Crédito privado é uma sociedade anônima, que não é uma empresa pública, não é uma empresa do governo, ok? Para a captação de recursos no mercado de capitais, você já está captando dinheiro. Duas formas tem uma sociedade de captar dinheiro aqui, tirando aqueles formatos das entidades financeiras, tá? Que são os debentures, tá? Debentures, não vou escrever todo o nome. E, em segundo lugar, nós temos aqui as commercial papers, tá? As commercial papers, que são os papéis comerciais. Esses dois instrumentos, eles servem como captação de recurso para as sociedades anônimas. Agora, debenture é diferente no que da commercial paper? O debenture é para um projeto específico. Por exemplo, uma sociedade anônima precisa de dinheiro para construir um novo galpão. Então, ela vai emitir uma debenture no mercado e as pessoas vão emprestar dinheiro para ela. Ela vai construir uma nova filial. Emite uma debenture, constrói a nova filial. O que é esse commercial paper? É quando uma sociedade anônima ela precisa de dinheiro para pagar conta. Não é para investir em alguma coisa. Ela quer pagar água, luz, telefone, funcionário. Então ela emite uma commercial paper, porque tem característica diferente uma debenture de uma commercial paper, tá? Então nesse caso aqui, quando ele está dizendo que vai utilizar para financiar um projeto, e ainda vai dizer, ó, vai emitir lá na CVM. Tudo bem, poderia até não emitir exatamente. Mas se vai emitir na CVM, essa sociedade anônima é aberta, tá? E aí não importa se ela é aberta ou fechada, ela vai poder emitir isso aqui.
Então diz que para financiar projeto tem que ser uma debenture, tá? Não é para pagar água, luz e telefone. É para financiar um projeto específico, uma nova filial, um galpão, alguma coisa assim, tá? E diz aqui que vai receber juros pré-fixados, periódicos. Ok, tudo bem, ele poderia ter o commercial paper, a mesma coisa. E receber o pagamento no do principal no vencimento do título. Ok, tá, também poderia ser commercial paper. Mas quando fala em financiar projetos, aqui sim, ó, financiar seus projetos. Nesse caso, obrigatoriamente será uma debenture, tá? Aqui tem CDB. Não é para financiar projeto específico, né? CDB não. Ações, aqui tu te torna um dono, tu não vai financiar um projeto. Aqui, nesse formato de ação, tu vai te tornar um dono. Tesouro Direto, nada a ver, tem a ver com o governo, até porque ele diz que não é uma instituição pública, não é uma coisa pública exatamente. A publicidade se dá na emissão do debenture, tá? Essa é a ideia, ele diz aqui, ó, considerado crédito privado, ok? E o fundo de renda fixa, que não tem nada a ver com isso aqui, tá? Então, vamos lá. Questão número 40. Não era exatamente da nossa parte de conhecimento bancário, mas tem a legislação do fundo de garantia. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ver se a gente pode resolver essa aqui. Um trabalhador é empregado de uma determinada empresa com recurso depositado no fundo de garantia tem dúvidas sobre situações em que poderá ter acesso à sua conta vinculada no FGTS. Ok? De acordo com a Lei 8.036 de 90, que é a lei básica lá do FGTS, o trabalhador pode movimentar a sua conta vinculada no FGTS na seguinte situação. Ok, vamos ver quais são as possibilidades, o que ele quer saber aqui? Quais são as possibilidades de sacar o fundo de garantia de acordo com a legislação, tá? Aí ele diz aqui, quando o empregado for despedido sem justa causa, olha, ele não está despedido com justa causa. Foi mandado embora sem justa causa. Ok, pode sacar. Excluídas a rescisão indireta de culpa recíproca e de força maior. Gente, rescisão aí se torna um problema, tá? Porque teria que entender lá na legislação. A rescisão indireta é quando o próprio empregado pede para sair, mas ele acaba recebendo seu fundo de garantia. Então, nesse caso, quando ele diz assim, poderá movimentar a sua conta vinculada, diz, for despedido sem justa causa e ele diz, está excluída a possibilidade dele sacar quando for feita uma rescisão indireta. Mentira, né? De culpa recíproca ou de força maior. Não é o caso, tá? Então, esse aqui está fora. A B, tiver idade igual ou superior a 65 anos. 65 anos. Cara, de onde é que eles tiraram essa história aqui dos 65 anos, né? Aqui, ó, tiver idade igual ou superior a 65 anos. Não. Permanecer 2 anos ininterruptos fora do regime do FGTS. Aqui tem um negócio aqui, ó. O cara vai permanecer 2 anos fora do regime do FGTS? Não, é 3, para ser considerada conta inativa. Então, nesse caso, não. Quando ele tiver aposentadoria concedida pela Previdência Social. Agora sim. Quando a pessoa se aposentar, ela tem direito a sacar o seu fundo de garantia. Mesmo que a pessoa simplesmente ela continue trabalhando. Mas se ela continua trabalhando aposentada, ela tem direito sim a sacar o seu fundo de garantia, tá? E aqui diz, poderá ter direito a movimentar quando for acometido ou qualquer de seus dependentes subitamente de qualquer doença grave. Qualquer doença grave não é qualquer, existe uma lista de doenças e quando se fala subitamente, eu acho estranho essa palavrinha aqui, ó, subitamente não, né? Então, nesse caso, é a letra D. Gente, ó, qual é a minha opinião sobre essa prova no geral? Antes de dar minha opinião, lembre-se, se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e vocês vão ter outras aulas, outras dicas e outras coisas nos próximos tempos. Vamos lá. A prova, de uma maneira geral, do meu ponto de vista, ela estava fácil em muitas questões e um nível mais médio em algumas, tá? Nós temos ali umas 2, 3 questões assim que dá uma
sabe, dá uma dificuldade um pouco maior. Mas para quem já vem estudando, para quem vem se dedicando, eu acredito que dá para acertar bastante coisa aqui nessa prova, tá? A gente tem que pensar nessa prova de uma maneira que a prova em si não estava difícil, tá? Não dá pra gente pensar, não, a prova está terrivelmente difícil. Não, ela não estava difícil. Agora, estava fácil? Fácil também não dá para dizer. Antigamente, essas Gran Rio fazia questões muito fáceis, tá? Lá em 2012, quando eu fiz a prova, questões muito fáceis. E isso fazia com que a nota ficasse muito grande. Exemplo para vocês aqui, ó. Eu fiz a prova lá em 2012, tá? No total da prova, tinha 60 questões. Eu acertei 51 questões, tá? Dessa prova aqui. Fiquei 12º colocado nessa prova aqui. Eu entrei na prova anterior, essa aqui eu só fiz só para brincar, tá? Lá na prova que eu fiz, vejam bem como é que aconteceu, ó. Lá na prova que eu entrei na caixa foi assim, ó. 60 questões, eu acertei 33. O professor errou um monte de questões, aquela época eu não sabia muito, né, de conhecimento bancário. Só que neste caso aqui, ó, tá? Aqui eu fiquei em 9º lugar. Como que eu fiquei em 9º lugar com apenas 33 questões? Porque era uma prova do CESP, terrível de difícil, tá? Na época o CESP era terrível de difícil. Então, nesse caso, uma prova difícil faz com que a gente possa errar mais. Uma prova fácil faz com que a gente se obrigue a acertar mais. Essa é a ideia da prova. Então, gente, continuem estudando, continuem firmes e estamos juntos, continuem acompanhando aí no canal, ok? Até a próxima e a gente se vê.